Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vós. Então, depois desta pequena introdução, demos um saltinho a Moçambique. Passo a palavra, já sabem, ao nosso padre Adelino Ascenso, que é o presidente dos Institutos Missionários Adjuntos, é também o superior-geral dos missionários da Boa Nova, da Sociedade Missionária. E passo a palavra ao padre Adelino. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Padre Simão Pedro, e saúdo a todos. Já disse boa noite, mas também posso dizer bom dia e possivelmente boa tarde, conforme o lugar onde vos encontrais. E muito bem-vindos à quarta das Conferências Missionárias de Outubro de 2021. Saúdo calorosamente cada um, também o Padre João Nascimento, pelo seu testemunho nesse lugar poderia dizer, nesse lugar de diálogo. E saúdo particularmente o conferencista de hoje, o Sheikh David Munir. Sheikh David Munir nasceu em Moçambique e é filho de pai iemenita e mãe moçambicana de ascendência indiana. Portanto, há aí uma interculturalidade. Iniciou os seus estudos religiosos em 1975, na Índia. Licenciou-se em Teologia Islâmica no Instituto Alemia de Estudos Islâmicos em Karachi, no Paquistão, e licenciou-se em Pedagogia e fez o bacharelato no curso de Letras na Universidade de Karachi. É, desde há muitos anos, o imã da Mesquita Central de Lisboa. É ministro de culto, docente de língua árabe e de cultura islâmica e conselheiro religioso da Comunidade Islâmica de Lisboa. É membro do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Paz e Democracia Monsenhor Martinho da Costa Lopes. O verbo que lhe sugerimos é dialogar. E sugerimos este verbo convictos de que o encontro e o diálogo fraterno com outras religiões deverá ser um contributo crucial para um mundo mais pacífico e fraterno. Tal como consta no documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado pelo Papa Francisco e o grande imã Ahmad Al-Tayeb em Abu Dhabi, a 4 de fevereiro de 2019, deve adotar-se, e cito, a cultura do diálogo como caminho, a colaboração como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Isto está na Fratelli Tutti, número 285. Muito obrigado, Sheikh David Munir, por ter aceitado o nosso convite para participar nesta série de conferências missionárias de outubro de 2021. A palavra é sua. Muito boa noite. Primeiro quero agradecer o convite que foi feito. É muito bom estar convosco. Nessa preocupação de manter o diálogo vivo. Desde o início da minha carreira, não diria profissional, mas missionária, podemos dizer assim, apostei e aposto sempre no diálogo com o ser humano, independentemente da crença que possa ter. No que diz respeito à prática que nós temos sobre o diálogo, felizmente, a comunidade islâmica portuguesa é uma comunidade aberta, uma comunidade que dialoga com todas as confissões, com todos os credos, mesmo com os que não acreditam. No entanto, para dizer que, vou falar um pouco sobre a comunidade islâmica portuguesa, a maioria dos muçulmanos que vivem em Portugal e que estão em Portugal vieram das ex-colónias, da Guiné e de Moçambique. Eu nasci em Moçambique, na cidade da Beira. Saí antes de 25 de Abril para estudar, porque em Moçambique, na altura, não havia cursos que eu pretendia fazer. Enfim,
Quando acabei a minha licenciatura, na altura os meus pais emigraram de Moçambique para Portugal, nos anos 80, por variedíssimas razões, e estou cá em Portugal desde 1986 e desde sempre, portanto, desde esta data, sou responsável religioso ou imã da Mesquita Central de Lisboa. O Islão é a minha crença, é naquilo que eu acredito. A palavra Islão significa submissão voluntária, também significa a paz. E a forma tradicional do cumprimento islâmico é Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. No entanto, tendo o Alcorão como livro sagrado, é um livro aberto, é um livro para toda a humanidade, é um livro para quem quiser pode o ler. O próprio Alcorão fala em variedíssimas vezes, em vários versículos, sobre o diálogo. E quando nós falamos, como sabem que o Islão é uma das religiões abrâmicas, é uma das religiões monoteístas, e há um carinho, o termo que posso utilizar, e há um respeito enorme pelos seguidores do livro, e refere-se aos judeus e aos cristãos. O profeta nasceu no ano 570 d.C., só para situar-me historicamente. O Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, capaz seja com ele e também com todos os profetas e mensageiros. Levou um período de 23 anos e há vários versículos em que Deus revela, e estou a falar do mesmo Deus, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Jesus e Deus de Muhammad e Deus de todos nós. Portanto, nós, quando falamos em termos de crença monoteísta, nós estamos a falar de um único Deus e não estamos a falar de Deus dos árabes, ou Deus dos muçulmanos, ou Deus dos cristãos, ou Deus dos judeus, ou Deus dos agnósticos. Não, estamos a falar de um único Deus, que é o Senhor do Universo. Como eu disse, que há vários versículos do Alcorão que apelam e que chamam ao diálogo. Para além de tudo, há um outro versículo que diz: não se pode obrigar a ninguém. Não há impulsão, não há compulsão, podemos dizer assim, na religião. Isto é, nenhum muçulmano pode chegar ao pé de outro muçulmano e obrigar-lhe a ser muçulmano. Porque a palavra Islão significa submissão voluntária. E esta submissão voluntária a Deus tem que ser de livre vontade. Os que o fazem não estão a fazer de acordo com os princípios do Islão. O primeiro diálogo que o Islão teve, podemos dizer assim, com pessoas de outra crença, o primeiro diálogo foi com os cristãos. Porque há muita coisa em comum, há muita proximidade com o cristianismo e também com o judaísmo, mas o primeiro diálogo, de acordo com a história do Islão, foi com os cristãos. Esse diálogo foi interessante, foi um diálogo de falarmos sobre a unicidade de Deus, para falarmos sobre o poder que Deus tem como o nosso Criador, e todos nós somos criaturas de Deus. E é interessante que o nome de Jesus é mencionado no Sagrado Alcorão 25 vezes. E o nome de Muhammad, do profeta Maomé, é mencionado no Sagrado Alcorão 5 vezes. Vem como ó profeta, ó mensageiro, mas não próprio Muhammad, e é conhecido por Maomé. Para além disso, isto é só para ficarem com algumas ideias que muita gente, infelizmente, desconhece o que o Islão fala sobre o cristianismo, o que é que o Islão fala sobre o judaísmo, o que é que o Islão fala sobre Jesus, o que é que o Islão fala sobre Maria, o que é que o Islão fala sobre Abraão. Infelizmente, a ideia que as pessoas têm do Islão é uma ideia péssima, negativa, para além daquelas pessoas que convivem com os muçulmanos e sabem que, afinal, os muçulmanos nem sempre são, aliás, os muçulmanos não são aquilo que muitas vezes a comunicação social tem nos dito. Infelizmente, há muçulmanos que dão uma imagem péssima, dão uma imagem que a própria religião condena. Portanto, estou aqui a falar mais sobre a revelação do Alcorão, para além de ter dito
Jesus ter sido mencionado, o Alcorão contém 114 capítulos, desde o início até o fim, são 114 capítulos, mais do que 6.000 versículos. O 19º capítulo tem o nome de Maria. O 19º capítulo do Sagrado Alcorão tem o nome de Maria. Cada capítulo tem um nome e refere-se a quem? A mãe de Jesus. É interessante que o Alcorão foi revelado 5 séculos depois de Jesus, a uma só pessoa. A mãe do profeta Muhammad, uma mãe, chamava-se Amina. O nome Amina não vem no Alcorão. O profeta teve 4 filhas, uma das filhas chamava-se Fátima, que é um nome muito comum entre as muçulmanas e entre as portuguesas. E quando digo as portuguesas, estou a falar brasileiras, moçambicanas, cabo-verdianas, onde Portugal esteve presente, podemos dizer assim. E por que é que o nome Fátima é comum entre as muçulmanas e as portuguesas? É comum entre as muçulmanas porque é homenagem a uma das filhas do profeta, que chamava-se Fátima, a mais nova. Então há muitas muçulmanas com o nome de Fátima. E quando nós perguntamos às cristãs, ou aos portugueses, podemos dizer assim, então refere-se a Nossa Senhora de Fátima. E quando se refere a Nossa Senhora de Fátima, a aparição que os pastorinhos viram foi Virgem Maria. Maria. O 19º capítulo tem o nome de Maria, e para além disso, há um outro versículo, um terceiro capítulo sagrado ao Alcorão, que diz, quando o anjo ou o arcanjo disse: ó Maria, Deus escolheu-te, purificou-te, escolheu-te entre as mulheres do universo. Então, aqui nós podemos ver o patamar em que o Alcorão colocou a Maria. Não há nenhuma outra pessoa, seja homem ou mulher, que seja colocado no mesmo patamar que foi colocada Maria. O documento sobre a fraternidade humana é um documento muito importante. É um documento ideal para o nosso tempo. É um documento não só para os religiosos, é um documento para toda a humanidade. E aqui, ao meu ver, na minha opinião pessoal, se houvesse um representante da religião judaica, então esse documento teria mais poder, podemos dizer assim, teria maior impacto. Isto é, na minha opinião, sem desrespeitar o Santo Papa e o Mufti, o grande Mufti de Al-Azhar. É um documento que os 2 livros sagrados falam sobre. É um documento em que ambos quiseram reviver a mensagem bíblica e a mensagem corânica. É muito importante todos nós termos a noção que a crença, seja qual ela for, é muito pessoal. E é tão pessoal que nós, muitas das vezes, não conseguimos expressar aquilo que nós sentimos. O poder espiritual, e vocês, de certeza, presenciaram e têm vários exemplos, o poder espiritual de cada um de nós, o sentimento espiritual de cada um de nós tem, é impossível nós expressarmos. É nosso. É pessoal. Agora, havendo vários versículos do Alcorão que falam sobre essa proximidade para com as outras crenças, e em muito especial, aqui eu sublinho, e em muito especial com os cristãos, todos os muçulmanos
deveriam ler esse documento, deveriam conhecer a sua própria crença, para que este vazio que existe, infelizmente, esta guerra que existe, infelizmente, em nome das religiões, ou esses ataques agressivos que muitas das vezes acontecem, infelizmente, e ultimamente nós estamos a acompanhar o que se passa em Moçambique, em Cabo Delgado, em nome da religião, e quem mais sofre são os muçulmanos. Quando o profeta Maomé, em Meca, há 1443 anos, portanto, só para ficarem com uma ideia, quando um grupo de muçulmanos, porque eles estavam a ser massacrados, estavam a ser perseguidos, porque o ambiente era de politeísmo e o Islão é monoteísta. Então, um grupo foi ter com o profeta Maomé e disse que nós queremos emigrar. Nós queremos sair da Arábia. E o primeiro grupo, ou a primeira migração que os muçulmanos fizeram foi para a África, onde um rei africano cristão deu guarida, deu apoio, acolheu esse grupo de muçulmanos. Portanto, a justiça, que é baseada na misericórdia, é o caminho a percorrer para alcançarmos uma vida digna e que tem todo o direito humano. Do outro lado, o diálogo não pode ser só entre os religiosos, o diálogo tem que ser entre os jovens das várias crenças, o diálogo tem que ser entre as pessoas comuns, normais, para todos nós conhecermos uns aos outros. E a ignorância faz com que a pessoa tenha medo. E o medo faz com que nós afastemos das pessoas. O medo vem criar barreiras entre as pessoas. Hoje nós vivemos numa era de globalização. Numa era em que onde nós estamos é boa noite, para alguns é boa tarde e para os outros é bom dia. Ao mesmo tempo, à mesma hora, é possível nós cumprimentarmos as pessoas utilizando essas três, porque é normal e as pessoas sabem disso. É uma era completamente digital. É uma era em que não há barreiras físicas. E nessa era, o ser humano deveria se aproximar-se mais do outro. E se eu disser, não será um exagero, pôr em prática as palavras de Jesus quando ele disse, há 2000 anos, amar o próximo. E quando nós, na altura, interpretávamos amar o próximo, era a pessoa que estava mais próxima fisicamente. Mas amar o próximo não significa só amar aquela pessoa que está consigo fisicamente. Mesmo aquela pessoa que está distante. E amar o próximo não significa só demonstrar o amor que você tem. Há um dizer do profeta que disse: nenhum crente é crente se não gostar para o outro aquilo que ele gosta para si mesmo. Há muita coisa em comum. E nós temos vários desafios, várias responsabilidades também. E uma das responsabilidades é manter esse diálogo, essa chama acesa. Quando dois líderes com algum peso fazem um documento em comum, não é somente para a congregação de cada um, é para todos. E é também para os não crentes. É claro que há certas práticas feitas por muçulmanos que não têm nada a ver com o Islã. Da mesma forma, eu posso dar alguns exemplos de algumas práticas de alguns não muçulmanos que fazem em nome da crença que acreditam. Porque é que
Quando um muçulmano pratica um acto de agressividade, coloca-se logo o rótulo da sua religião. Mas se for um não muçulmano fazer o mesmo acto, nunca o rótulo da sua religião é colocado, mesmo que ele diga, mesmo que ele faça em nome da sua religião. É um doente, é um coitado, é um psicopata. Mas se for feito por um Muhammad Abdullah, ou seja, qual for o nome islâmico, ou nome de origem árabe, coloca-se logo o rótulo de fundamentalista, ou de radicalista, ou de islamista, ou de jihadista, ou de qualquer ista que for. E esses diálogos e essas conversas que, por exemplo, estamos a ter hoje neste momento, é muito importante separar as coisas. E é muito importante conhecermos melhor para que o respeito, para que a aproximação seja mais transparente. Este documento de fraternidade que ambos assinaram, é porque ambos concordaram, é porque ambos o fizeram, eu acho que é um documento válido, atualizado. E os políticos, seja de que países forem, não só deveriam aprender, mas também aplicar. O conhecimento no Islão é muito importante. O conhecer o outro, em que é que o outro acredita, qual é a prática cultural, qual é a prática tradicional, qual é a prática religiosa, para conseguir separar o que é cultural, o que é tradicional e o que é religioso. E se nós não conseguirmos separar por falta de conhecimento, a culpa é nossa. E isto, infelizmente, muitas das vezes acontece quando as pessoas não conhecem e não conseguem distinguir. A mensagem que o Alcorão transmite é uma mensagem de paz. Mas as pessoas podem dizer, e nós vimos, infelizmente, pessoas a cometerem actos de agressividade em nome do Islão. Nem tudo que é feito por um muçulmano é islâmico. Nem tudo que é feito por um muçulmano é de acordo com a sua crença. Há versículos do Alcorão que falam com as pessoas com sinceridade, com honestidade, com simplicidade. Respeitar o ser humano é a maior religião que nós podemos demonstrar à humanidade. A crença islâmica, ou a crença cristã, ou a crença judaica, ou a crença hindu, ou a crença budista, é muito pessoal. É muito meu. A espiritualidade que eu sinto, só eu é que sei. E só eu é que sinto. Mas se eu convivo com pessoas das outras crenças, eu tenho que saber ser humano e não posso obrigar o outro a ser o que eu sou, nem o outro pode me obrigar a ser o que ele é. E é possível isto acontecer. E é possível isto. Se nós formos humildes, sinceros conosco. Se não formos egoístas, se não quisermos ser populistas, então isto é possível. Quando nós falamos em termos de agressividade, em termos de transmitir insegurança ao outro, isto até acontece fora da esfera religiosa. Infelizmente,
Quantas pessoas não sofrem e não sofreram só por terem visto, por exemplo, uma prática desportiva? Um jogo de futebol, por exemplo. Como é que as claques reagem quando o seu clube perde? Eu vou condenar o desporto? Vou condenar especificamente aquele desporto? Ou vou condenar particularmente atos feitos por pessoas que não sabem respeitar o outro e que não sabem aceitar a derrota? Na vida, nem sempre nós vencemos. Na vida há momentos em que nós passamos por muitas dificuldades. E de acordo com o Sagrado Alcorão, e de acordo também com as outras escrituras, Deus constantemente examina-nos. Constantemente. O facto da pessoa dizer que eu sou crente não será examinado? Não. Sem dúvida que será examinado. E ao enfrentarmos este teste, ao enfrentarmos este exame, podemos dizer assim, é temporário. Porque sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Eu apelo ao diálogo. E vocês estão de parabéns por manterem esse diálogo. E que mantenham assim. Porque o conhecimento não tem limite. Seja de que crença for. Seja de que área for. O facto de conhecer não significa que eu quero ser. Há pessoas que visitam mesquitas, não significa que querem ser muçulmanas. Querem conhecer. E nós abrimos as portas. Podem ver como nós oramos, como nós fazemos a ablução, como é que nós fazemos a oração em congregação, em conjunto, individual. Pode assistir, pode ver, seja homem ou mulher. O Islão colocou a mulher no mesmo patamar que o homem. Mas há pessoas que pensam que a mulher é submissa ao marido. Não é. Homem e mulher são submissos a Deus. Mas há países em que a mulher é submissa. Ok, são coisas diferentes. Não tem nada a ver com o Islão. A mulher muçulmana tem direito de receber a herança há 1442 anos. O Islão deu o direito de receber a herança dos pais, do marido. A mulher tem a liberdade de escolher o seu par com quem ela casar. A mulher tem o direito de escolher o curso e ter a sua independência se ela quiser. Nós vimos em alguns países islâmicos em que a mulher não poderia conduzir. Num outro país islâmico a mulher não poderia votar. Mas num outro país islâmico a mulher governou. No Paquistão a mulher governou 2 vezes. Na Indonésia a mulher governou. Na Turquia a mulher governou. No Bangladesh a mulher está a governar. Então o que é que permite e o que é que proíbe? Se o Alcorão proibisse, que é a fonte número 1 da lei islâmica, nenhuma delas podia fazer nada. A mulher tem a liberdade de escolher o seu pai. A mulher, no Islão, espiritualmente, é superior ao homem. Espiritualmente. Como seres humanos, nós somos iguais. Homem é igual a uma mulher. O que é obrigatório a um homem é obrigatório a uma mulher. O homem pratica uma boa ação, recebe 10 recompensas, a mulher, se praticar a mesma ação, recebe 10 recompensas. Nunca o Islão inferiorizou a mulher. Nunca. Pelo contrário. No ano em que o profeta Muhammad nasceu, no ano 570 depois de Cristo, as recém-nascidas eram enterradas vivas. As recém-nascidas eram enterradas vivas. Infanticídio feminino. Uma das primeiras coisas que o Islão proibiu foi isso.
a prática de infanticídio feminino, o Islão proibiu. Porquê? Porque deu vida à mulher. A mulher era considerada como um símbolo de sexo, o Islão proíbe. A mulher comia o resto da comida, o Islão proíbe a esses homens. Ela tem que comer a mesma comida que os homens comem. Portanto, o Islão foi dando esse direito à mulher. Atenção, estou a falar em Meca, no ano em que o profeta nasceu. O Alcorão é claro. Se alguém mostrar um único versículo em que possa colocar, em que possa dizer que o homem é superior à mulher, que venha, que mostre este versículo. O homem, atenção, há 1444 anos atrás, a mulher dependia economicamente do homem. Então, o Islão definiu a responsabilidade de sustentar a família é do homem. É o dever dele. Mas se a mulher trabalha para ajudar no sustento da casa, é uma caridade que ela faz ao homem. Quando há um casamento no Islão, o casamento é entre homem e mulher, quando há um casamento, tudo que é dele passa a ser dela também. O que é dela é só dela. Ela não é obrigada a dar ao homem. Não é. Se ela der ao seu marido, se contribuir com as despesas da casa, é uma caridade que ela faz ao marido. Se ela recebe herança dos pais dela, ou seja, oferta dos pais dela, é só dela. Ele não. Ele tem que sustentar. Ele não está a fazer nenhum favor. Atenção. O casamento é um acordo. Quando um homem muçulmano casa-se, ele está a assumir a responsabilidade de cuidar dela, de sustentá-la. Ela não é criada do marido. Ela não é escrava do marido. Ela não é submissa ao marido. Ela é esposa do marido. Então eu disse que o Islão coloca 2 patamares a mulher acima do homem espiritualmente. Veio um senhor ter com o profeta Maomé e disse ao profeta de Deus: eu quero fazer uma boa ação. O que é que eu faço? O profeta perguntou: tens os teus pais vivos? Ele disse que sim. Cuida da tua mãe. Ok, isto eu já faço. A seguir, tua mãe. Está bem, profeta? A seguir, tua mãe. E pela 4ª vez o profeta disse, teu pai. Cuida do teu pai. Mãe, mãe, mãe. E mãe é mulher. Mãe é aquela que aturou todos nós 9 meses. Mãe é aquela que sofreu a hora do parto. Nós, os maridos, força, amor, força, estou contigo. Vá, força, estou contigo. Na hora do parto, não é? Mas quem sofre a dor é a mãe. Mãe foi aquela que nos deu o primeiro alimento, o leite materno. E o profeta também disse que o paraíso está por baixo dos pés das mães. O meu paraíso está por baixo dos pés da minha mãe. O paraíso de cada um de nós está por baixo dos pés das nossas mães. Este é o lugar que o Islão deu à mulher. No entanto, se uma mulher muçulmana passa por alguma agressividade, passa por alguma coisa que não tem nada a ver com o Islão, é claro que o Islão ensinou, transmitiu, educou e pôs em prática. É claro que também podemos falar das outras coisas. Só para finalizar, porque já falei demais, porque já estão cansados de me ouvirem. Só para finalizar,
Mãe é aquela pessoa que não há igual a ela, e o respeito por ela é muito importante. Há um versículo do Alcorão que diz: Deus decretou, ou Deus disse, para nós adorarmos somente a Ele. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, e ser generoso, bondoso para com os pais. Ser generoso, bondoso, amoroso para com os pais. Quando um deles atingir a idade avançada, estenda a asa da misericórdia. Quando um deles atingir, ou ambos, um deles ou ambos atingir a asa da misericórdia, atingir a idade avançada, estenda a asa da misericórdia. E não lhes diga, esta expressão, mãe, pai, vocês já estão caducados, já estão ultrapassados. Isto não é educação religiosa islâmica. E também não é de nenhuma crença. Atenção, eu estou a dizer que não. Ter um idoso nas nossas casas é bênção. Por isso é que nos países islâmicos não há lares de terceira idade. Tirar um idoso da casa é tirar a bênção da casa. E como crentes que nós somos, sem dúvida que nós precisamos da bênção divina, constantemente. Muito obrigado por me terem ouvido. Agradeço novamente aos que me convidaram, ao padre Simão. Exatamente, Padre Simão. E obrigado a todos. E desculpem se eu disse algo ou se ultrapassei a hora, mas acho que estou dentro da hora. Obrigado e bem-aja. E tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Sheikh David Monir. Muito obrigado pela sua partilha conosco, pela sua conferência. Neste momento passo a palavra então à nossa irmã Adelaide. Ela é a nossa secretária da comissão a nível nacional. Então, ela é das Irmãs São José Coloni. Irmã Adelaide, muito boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, Sheikh Monir, acho que é assim que mais ou menos se diz. Eu queria dizer que disse que estávamos cansados de ouvir, mas isso não é verdade, porque foi com muito agrado e muito gosto que o escutamos. Muito obrigada. Portanto, há aqui algumas perguntas. Começava por perguntar: os jovens muçulmanos estão abertos ao diálogo com os jovens cristãos? Claro que sim. Jovens muçulmanos estão abertos ao diálogo com os jovens cristãos. Já houve algumas iniciativas, mas sabe que, irmã Adelaide, o problema no nosso país, a maioria das vezes, nós começamos a fazer algo de bom, começamos uma vez, duas vezes, depois deixamos de o fazer. Mas se formos, por exemplo, se os jovens muçulmanos, os jovens cristãos e das outras confissões, todos os sábados vamos à discoteca, vamos. Ali estamos todos prontos. Mas para fazer algo de diálogo, eu até propunha, uma vez propus a uns amigos padres, vamos fazer uma equipa de futebol, futsal. Teólogos muçulmanos, ou sheiks muçulmanos, ou imãs muçulmanos e padres. Nós temos uma boa instalação na mesquita, onde temos um pavilhão e tal. Pensou-se muito, fez-se uma equipa e outra equipa, mas na prática não se realizou. Portanto, isto é para responder-lhe assim que, sim, jovens muçulmanos, nós convivemos, maioria das vezes, irmã Adelaide, com pessoas não muçulmanas.
A comunidade islâmica é só 70 mil, de 10 milhões. Os colegas, nós não temos guetos, felizmente. Os colegas dos jovens muçulmanos e das muçulmanas, ou dos muçulmanos em geral, os colegas e as colegas não sequer são muçulmanos. Muito obrigada. Passamos a uma segunda pergunta que fazem. Na religião islâmica, o homem pode casar com várias mulheres, mesmo que a primeira esposa ainda esteja viva? Bom, foi um homem ou uma mulher que fez a pergunta? Foi... Não dá para ver. Não dá para ver. Olha, vamos voltar, e é interessante a pergunta, portanto, vamos responder com experiência. Vamos voltar a 1443 anos atrás, okay, na história, onde o homem tinha a responsabilidade de sustentar, onde a mulher economicamente dependia do homem. Seja mãe, seja mulher, seja irmã, seja pessoas mais próximas. As pessoas casavam-se, na altura, com 3, 4, 5, 6, 7. Não havia quantidade. O Alcorão veio disciplinar de uma forma, mas muito condicionante. Muito. E refere-se a quem? Especialmente aquelas que perderam os maridos ou aquelas moças que se tornaram-se órfãs, ok? Viúvas e órfãs. Receio de os homens não se aproveitarem da situação da fragilidade dessas mulheres para evitar prostituição. Um homem que tenha possibilidades financeiras e que consiga sustentar mais uma outra mulher não pode ter amantes. Casa. Casar significa assumir. Casar significa eu tenho essa obrigação de sustentar-te. Em vez dos outros homens olharem para ti como símbolo de prazer, caso assumo-te a ti e a tua esposa. Mas se há o receio da pessoa ser injusto, entre elas, uma só é suficiente. No entanto, portanto, não sei se acompanhou-me, o casamento é um acordo. O casamento é um acordo. E nesse acordo, a mulher pode dizer, olha, meu amor, eu sou independente, eu não quero que tu me sustentes. Eu não quero, é a tua responsabilidade de me sustentares. É tua. Mas eu tenho esta liberdade, eu não quero que tu me sustentes, portanto, cada um sustenta-se a si próprio. Isto é, vamos dividir as despesas. Ok? Se tu um dia quiseres casar com a segunda, dás-me o divórcio. Se um dia... Portanto, quem tem a faca e o queijo é a mulher. Se um dia tu quiseres casar com a segunda, tudo bem. Então dás-me o divórcio. Fazes a tua vida. E se ele concordar, e se ele um dia quiser casar com a segunda, ele terá que dar o divórcio à primeira, e com quem ele irá casar não será a segunda, mas será a primeira. Portanto, a abertura de poligamia, se nós lermos o Antigo Testamento, profetas e mensageiros, pessoas tinham 70 mulheres, 80 mulheres, 100 mulheres, segundo o Antigo Testamento. Então, o Islão veio disciplinar. Então, não é regra geral. Regra geral é monogamia. Com todo o respeito que nós temos, nós, os homens, temos pelas mulheres, irmã Adelaide, nos dias de hoje, meia mulher basta.
uma já é poligamia. Portanto, não é muito bem assim como as pessoas pensam. Eu conheci uma pessoa, só para ver como é que às vezes as pessoas... Eu conheci uma pessoa, disse que eu quero me converter ao Islão. Eu disse, mas... Ok, o que é que tu viste no Islão? Assim, se é para te dizer a verdade, eu quero casar mais que uma vez. Claro que ficamos por aí, né? Exato. Há aqui uma pergunta também muito interessante, que em 2023, como sabe, vai haver as Jornadas Mundiais em Portugal. Elas estão abertas à participação de vários jovens, cristãos, ateus, todos os jovens. Como é que vê a participação dos jovens muçulmanos neste acontecimento mundial? Para dizer a verdade, eu desconhecia que estivesse aberto também para não cristãos, ou não católicos, podemos dizer assim. Se a comunidade islâmica, ou se receber esse comunicado, podemos dizer assim, uma coisa oficial, né? Então, sem dúvida que os jovens muçulmanos irão participar. Se nos disserem, por exemplo, se nos disserem para participar nessas jornadas têm que se inscrever aqui, ali ou acolá. Então, iremos convencer os jovens muçulmanos para participarem, que será benéfico para eles. Nós temos que saber onde, a quem dirigir. Percebe? Se tivermos esse conhecimento, iremos de certeza de imediato falar, convencer, conversar, dialogar com os nossos jovens para participarem nessas jornadas. Eu queria fazer uma pergunta mais, tenho aqui mais duas, mas uma é que podemos dizer que podemos dizer que no Islão há uma grande valorização da mulher, como acaba de dizer, também dos patamares de Maria, onde Maria está colocada, e como fala que o céu é por baixo dos pés da mulher. Foram dados também grandes passos desde o século XV, no que diz respeito à mulher. E então a pessoa pergunta, gostaria que explicasse um pouco porque espiritualmente ela é superior ao homem. Eu disse, ao meu ver, que a mulher é espiritualmente superior, a mulher é superior ao homem, porque é elevada, porque a espiritualidade não tem a ver com este mundo físico, não é? E quando o profeta disse que o paraíso ou o céu está por baixo dos pés da mãe, todos os crentes desejam ir aonde? Depois da sua morte. Ou os que acreditam na vida depois da morte. Queremos ir para o céu. Então, se eu tenho uma mãe, se ela está viva, cuide dela. Trata dela. Transmite o amor. Não desobedece. Não seja mal criado ou mal criada. Não tente humilhar. Nós vimos cada cena na estrada, filhos e filhas a humilharem as mães, a gritarem com as mães. Não faça isso. Tem ideias, opiniões diferentes, dialoga. Ponha em prática a vossa missão. Dialoga. Faça vê-los. Okay? Eles podem ter uma opinião diferente, nós podemos ter uma outra opinião diferente. Quando a minha mãe estava viva, né? E mais a minha mãe, e ela dizia, eu estou zangado contigo. Eu disse, está bem, mas eu não estou contigo. Portanto, tu não me queres dar um beijinho, eu dou-te um beijinho. Agora, uma mãe que recebe um beijinho do filho como eu, já estou-me a babar, né? Ela emocionava-se, abraçava-me, ela dizia que sabes que tu és muito importante para mim, mas a mãe é muito mais importante. Mas havia momentos ali em que eu não respondia. Só para não entrar em choque com ela. Ela tinha a opinião dela, eu tinha a minha opinião ligeiramente diferente, mas eu ficava calado. Tudo bem. Depois, mais tarde, conversava com ela. É claro que isto tudo também tem a ver, se nós vivemos num ambiente pacífico, então
acabamos por ser. Agora, se há gritos em casa, se o marido grita com a mulher grita com os filhos, ou a mulher grita com o marido, o filho acaba por ser agressivo, acaba por levar isto para a escola, para a sociedade. Então nós, os pais têm um papel muito, muito importante, percebe? Imagina, toca o telefone, pai, é o senhor António, olha, Deus diz que eu não estou. E o filho diz, olha, o meu pai não está. Ele mentiu, né? Ensinou ao seu filho a mentir. Coisas pequenas, as pessoas não têm noção disso. A criança, ou as crianças, eles dizem, aprendem com muita facilidade, dizem as coisas, dizem as verdades. Agora, num casal, tendo filhos, naquela idade, 8, 10 anos, que vão percebendo as coisas, há um pequeno, não diria conflito, há opiniões diferentes, não discute. Percebe? Tem que haver respeito entre o casal. Se eu respeitar a minha esposa se me respeitar, este respeito os nossos filhos acabam por ver. E é muito importante isso, percebe? Então, a mãe é tudo. Quem tem mãe tem tudo. E, espiritualmente, a prece, a oração que uma mãe faz para os seus filhos, não há barreira entre a prece e Deus. Não sei se fiz entender. Deus ouve logo. Percebe? E este é o valor que o Islão dá às mulheres. Há aqui mais uma pergunta que é, como falou da Fratelitude como um documento que tem que ser aplicado não só por muçulmanos como cristãos, toda a gente. Uma pergunta, entre o aprender e aplicar, que lugar tem o diálogo? O aplicar é muito individual. Pôr em prática. Eu posso aprender, sei lá, novas invenções, e se eu não aplicar, não serve para nada. O que me interessa é eu ler os documentos, imprimir os documentos, ler os documentos, imprimir os documentos, ler a Bíblia, ler o Alcorão e não pôr em prática. Então, nós não podemos obrigar a ninguém, mas podemos é sensibilizar. E é no diálogo é que nós acabamos por sensibilizar as pessoas. Isto acontece muitas das vezes quando há uma sensibilidade, por exemplo, ou sensibilizar as pessoas, quando nós entramos naqueles dias de ponta, com algumas férias, ou seja, Páscoa, então o polícia está lá. O polícia não multa, mas manda parar e conversa connosco. Porque nesta fase é sensibilizar o condutor. No dia seguinte, já não é sensibilizar, é multar o condutor, percebe? Então, o papel do diálogo é aqui, sensibilizar as pessoas. E depois, de acordo com o Islão, cada um é responsável por aquilo que faz. Cada um carrega o seu fardo. Cada um carrega, no diálogo dos cristãos, cada um carrega a sua cruz. Tem ainda mais uma pergunta que é, como pode... Então não é a última? Ainda não é, agora é a última. A última, ok. Como podem desenvolver-se iniciativas em países abertos como Portugal para promover a distinção entre doutrina e Islão e ideologia politizada do Islão? Nós vamos precisar de uma outra conferência para essa resposta. Sabe que ultimamente, vamos falar um pouco sobre a política dos países islâmicos. Não há nenhum país islâmico, não há nenhum país islâmico em que não haja ditadura ou monarquia. Se algum país tenta ter alguma abertura para alguma democracia,
a corrupção prevalece de uma tal forma que vem logo o regime militar. Desde das independências dos países islâmicos que foram colonos, os que estão no poder não querem deixar o poder e os que não estão no poder querem o poder. Eu posso convencer as pessoas com a minha política, com a minha ideologia política, com a minha filosofia, com a minha forma de estar, ou com a islamização. Eu estou a utilizar o Islão para eu chegar até o poder. Isto é incorreto. E quando isto acontece, nós usamos o Islão político, aquilo que nós podemos dizer. Agora, é muito difícil falar sobre a liberdade de expressão num país islâmico. Se eu disser num país islâmico que neste país não há liberdade de expressão, eu sou preso. Em Portugal eu posso dizer se há ou não há liberdade de expressão. Portanto, eu como muçulmano vivo com mais liberdade num país não islâmico. Nos dias de hoje, esta é a realidade. Eu nunca vivi num país islâmico, só estudei, que é diferente. Uma coisa é você estar lá como estudante, outra coisa é viver lá. Mas o pouco que eu vivi, eu nunca iria conseguir viver lá. Percebe? Eu costumo dizer aos muçulmanos que vivem em Portugal, nós devemos respeitar a liberdade que nos é dada de praticar a crença que nós temos. Se você não consegue respeitar essa liberdade, imigra. Não nos incomoda. Portanto, é muito bom, é muito fácil, mas também é frágil. Percebe? É frágil porque eu não posso obrigar, eu não posso impor, eu tenho que me limitar na prática da minha religião. Obrigado. Muito obrigado também. Tinha chegado uma pergunta, mas ela já tinha sido feita de outra maneira. Muito obrigada pela sua participação. E Eu que agradeço. passo a palavra ao Padre Simão. Muito obrigado. Pois é, nosso Sheikh David Munir, é que começaram a chover perguntas e assim que ia respondendo chegavam cada vez mais. E pronto, assim a irmã Adelaide, muito sabiamente, também juntou algumas, porque a infinidade, a quantidade que chegou de perguntas também não era possível estar a fazê-las todas, né? Por isso, muito agradecido de todo o coração. Tem chegado aqui no bate-papo muitas mensagens de agradecimento, como foi uma mais-valia esta conferência. Por isso, neste momento, passo a palavra ao nosso Padre Adelino Ascenso. Muito obrigado, Sheikh David Munir, pela imagem positiva que nos deixou. E a imagem positiva que nos deixou sobre a necessidade de mantermos um diálogo vivo. Penso que essa foi a mensagem mais forte. Mantermos um diálogo vivo. A mensagem de paz e de fraternidade. Tudo está interligado. Para isso, o encontro e o conhecimento mútuo são elementos fundamentais. O papel importante da mulher e da mãe. Certamente que o Sheikh David Munir, com a sua conferência, fez que muitos de nós pensássemos nas nossas mães, começando por mim, no papel que as nossas mães tiveram na nossa vida e continuam a ter. Tenham elas já falecido ou estejam elas ainda vivas. E
um elemento muito importante que deverá ser acarinhado por cada um de nós. Muito obrigado, Sheikh David Munir. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço e muito obrigado pelo vosso carinho, pelas vossas palavras. E podem crer que tenham um irmão do coração. Sou vosso irmão, a partir de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Em nome de Deus, beneficente, misericordioso, todo o louvor pertence a Deus, que é o Senhor do Universo, o benevolente, o misericordioso, o Senhor do dia do juízo final. A Ti somente adoramos e a Ti somente imploramos. Mostra-nos o caminho certo, o caminho a quem Tu favoreceste, e não o caminho daqueles que caíram na Tua cólera. Amém. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, a todos vós muito obrigado. Continuem a divulgar estas conferências. Esta foi a 4ª conferência. Já temos o próximo apontamento. É na próxima quinta-feira. O nosso orador de hoje também está em destaque. Vai ser o Padre Adelino Ascenso, presidente dos IMAG, e será à escuta do diálogo refazer-se. É esse o verbo que o nosso Padre Adelino vai expandir na próxima quinta-feira. Por isso, com a sua licença, orador de hoje, Sheikh David Munir, vamos agora neste momento ter um bocadinho de confusão, porque vamos permitir a todos que possam ligar os seus microfones e saudar a Assembleia. Por isso a todos um muito bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite.